Jesus. Salmo, meus irmãos e minhas irmãs, 37. Palavra do salmista Davi, homem inspirado por Deus, profeta do Senhor. Olha o que ele diz na tua palavra, no Salmo 37, o verso 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O justo se compadece e dá. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Jesus. O ímpio não. O ímpio, ele toma emprestado e não paga. Mas o justo é diferente. O justo, ele se compadece e dá. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Porque no justo, meu irmão, o justo, minha irmã, quando ele vê que vem um irmão necessitado até ele, pedir a ele alguma coisa emprestado, o justo, ele não empresta, ele se compadece e ele dá para aquele irmão, porque ele vê a sua necessidade. Mas o ímpio não. O ímpio não é assim. O ímpio toma emprestado, e a Bíblia diz que o ímpio ainda não paga. Além de tomar emprestado, ele não paga. Mas o justo não. O justo, ele se compadece e dá. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glorificado o nome santo do Senhor. E sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor, ele é justo. Quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, ele se compadece de nós e dá para nós, porque ele vê a nossa necessidade. Ele sabe que nós precisamos, e aquilo que precisamos, ele se compadece e dá para nós. Por quê? Porque ele vê a nossa necessidade, né? Mas o ímpio não, irmão. O ímpio, meus irmãos e minhas irmãs, não é assim, viu, meus? O ímpio, ele quer emprestar. O ímpio, tudo ele quer emprestar para receber outro tanto maior ainda. O ímpio não se compadece. O ímpio, ele empresta para receber outro tanto maior do que aquilo que ele emprestou. Mas o justo não. O justo se compadece. O justo olha para a necessidade do pobre. Ele compadece, ele dá para o pobre. Ele dá para o necessitado, porque ele vê as suas necessidades. Mas o ímpio não é assim. O ímpio aproveita da necessidade do pobre para emprestar. Vê que ele está necessitado, vê que ele está precisando. Então o ímpio vai lá e empresta para ele com juro. O ímpio vai lá e empresta para o necessitado com juro, para receber outro tanto, viu? E além dele emprestar com juro, e quando ele toma emprestado, ele não paga. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo não. O justo é diferente. O justo se compadece e dá. Aleluia! E aquele a quem ele abençoa, herdará a terra. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? O justo abençoa. Aquele que o justo abençoar, herdará a terra. Aleluia! Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Jesus. Glorificado o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. E aqueles a quem o justo amaldiçoar serão amaldiçoados, irmão. Por quê? Porque a oração do justo, viu, meus irmãos, move muito em seus efeitos, meus irmãos. A oração do justo é poderosa, viu, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz, meus irmãos, para nós, que ali saíram os 40 homens cheios e começaram
ali a falar com Eliseu, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E ali gritando e falando, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Ali contra Eliseu. E a Bíblia diz que ele olhou para trás e amaldiçoou. E saiu a ursa e comeram, devoraram eles. Viu, meus irmãos? Você vê que o poder que tem, meus irmãos, a palavra do justo. Uma palavra de um justo é poderosa. Uma palavra de um justo move muito em teus efeitos. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Por que, meus irmãos? Porque o passo do homem justo são dirigidos pelo Senhor. O Senhor dirige os seus passos. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Porque o justo, ele é amado pelo Senhor. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? E a Bíblia revela isso para nós. E quando Jesus, meus irmãos, ali desceu para ir até João, para ser batizado por ele, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E João vendo Jesus, e Jesus agora chega até ele para ser batizado. João ali fala que ele não era nem lícito de tirar a sandália dos teus pés, ali, quanto mais batizar ele. E ele falou: não, João, deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Aí João foi e batizou ele. E a Bíblia fala que veio uma voz do céu, tendo Jesus, meus irmãos, sido batizado e saído das águas, veio uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, a quem me compraz, a quem tenho prazer. Observa que Deus tem prazer no justo. Deus tem prazer no justo. Aleluia. E a palavra do Senhor diz para nós, e o Senhor diz: a esse ouvirei. A voz do justo move muito em teus efeitos, meus irmãos. A voz do justo é poderosa, porque os passos do justo são dirigidos pelo Senhor. O Senhor lhe dirige os passos. Ainda que ele caia, não fica prostrado, porque o Senhor torna a levantar novamente o justo. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Por isso nós vemos, meus irmãos, que o Satanás, com toda a sua fúria, levantou contra o justo, levantou contra o Senhor Jesus Cristo, numa grande perseguição, ao ponto de levar a crucificação e levar a morte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Viu, meus irmãos? Nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que nem mesmo a morte pôde reter, ainda que levar a crucificação, ainda que o Senhor Jesus desceu à sepultura, ele se levantou, meus irmãos e minhas irmãs, ele ressuscitou, porque o justo, meus irmãos e minhas irmãs, ele não fica na sepultura, ele ressuscitará novamente. Oh, glórias! Glorificado o nome santo do Senhor. Os justos irão ressuscitar. Oh, glória, glória, glória a Deus, para receber por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Por isso, irmão, vale a pena buscarmos o reino do céu, a sua justiça, meus irmãos, para que todas as demais coisas venham acrescentadas na nossa vida. O Senhor venha acrescentar as demais coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Quantos meus irmãos e minhas irmãs têm deixado a graça do Senhor, irmãos, irmãs? Quantos meus irmãos e minhas irmãs que abandonaram a graça e entraram, meus irmãos e minhas irmãs, pela força da lei, entraram pela politicagem, pela força da lei, e se embaraçaram, meus irmãos, e ficaram todo embaraçados, viu, meu, porque se apartaram da graça. A graça é amor, a graça é perdão, a graça é misericórdia. O justo compadece, o justo dá.
Mas o ímpio não, meus irmãos. O ímpio, meus irmãos, não tem compaixão. O ímpio, meus irmãos e minhas irmãs, ele olha para o pobre, ele olha para o necessitado, e ele empresta, meus irmãos, com juro. Mas o justo não. O justo, quando ele olha, vê o pobre, vê o necessitado, ele se compadece, ele dá para o pobre, ele dá para o necessitado, porque ele vê a necessidade do pobre. Ele se levanta pela causa do pobre necessitado, e ele defende a sua causa, e ele dá. Oh, glória! Aleluia! O justo é diferente, meus irmãos, do ímpio. O justo é diferente do ímpio. O justo se compadece e dá, mas o ímpio não. O ímpio, meus irmãos, ele empresta, ele vê a necessidade do pobre, e ele não dá para o pobre, ele empresta para receber com juro, viu, meus irmãos, para receber outro tanto. Mas o justo não é assim. O justo é diferente. O justo, ele olha para a necessidade do pobre e se compadece, e ele dá. Oh, glória, 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 glória a Deus, porque o passo do justo é dirigido pelo Senhor, meus irmãos. O Senhor lhe dirige os passos. Oh, glória, glória a Deus. O justo é amado pelo Senhor. O Senhor ama o justo, e o caminho do justo está perante o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Palavra maravilhosa expressada por o servo do Senhor, o salmista Davi. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Oh, glória a Deus. E nós vemos, meus irmãos, a oração do justo move muito em teus efeitos, meus irmãos. A oração do justo é poderosa. Oh, glória, 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 glória a Deus. O justo compadece do pobre, dá, meus irmãos. O ímpio não. O ímpio aproveita a fraqueza do pobre necessitado para emprestar para ele com juro, para exigir dele o juro, viu? Para oprimir o pobre, para oprimir o necessitado com juro, para receber o tanto. Mas o justo não. O justo, ele dá, ele compadece, ele dá, ele olha para a necessidade, ele olha a necessidade do pobre, ele olha a necessidade do meu irmão, da minha irmã. Então ele não te empresta, ele dá para você, ele compadece de você, porque ele se levanta pela tua causa para te defender. Aleluia! Porque ele sabe que a sua recompensa vem do Senhor. O justo será recompensado pelo Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Fique de pé, meus irmãos, oramos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Ao grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando os teus servos, continua abençoando o nosso servo, Pai, e dando vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe para todos vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazemos as nossas obras com justiça, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque do Senhor virá a nossa recompensa. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Amém?